Bom dia. Declaro aberta a presente reunião de audiência pública para debater racismo ambiental e justiça climática, em atendimento ao requerimento número 39 de minha autoria e da deputada Carol D'Artora e ao requerimento número 90/2025. Quero já convidar para participar, então, para vir para a mesa, a Júlia Mascarello, que é coordenadora geral de estrutura produtiva e sustentabilidade do Ministério da Fazenda. O Marco Túlio Scarpelli Cabral, chefe do Núcleo de Floresta para a COP30 do Ministério das Relações Exteriores. Tudo bom? Obrigado. Bem. Alice Amorim, diretora do programa da presidência da COP30. E logo deve chegar aqui o Augusto Araújo Santos. Não, o Augusto, ele vem pessoalmente ou é de forma remota? Pelo Zoom. Então já deve estar aí no Zoom ou o que é Augusto Araújo Santos, coordenador da Secretaria de Política para Quilombolas, Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana, Povos de Terreiros e Ciganos, do Ministério da Igualdade Racial. E a Mônica Oliveira, que também vai participar de forma remota, representando a Coalizão Negra por Direitos. Orientação aqui para o debate. Antes de passar a palavra aos convidados, peço a atenção dos senhores para os procedimentos que serão adotados na condução desta audiência pública. Os convidados deverão limitar-se ao tema do debate, disporão de 10 minutos para suas apresentações, não podendo ser interrompidos. Após as exposições, será iniciado um debate. Dos deputados que quiserem usar a palavra poderão fazê-lo por até 3 minutos. Após, será concedida a palavra ao expositor para as respostas e considerações finais. Nós vamos também, evidentemente, se tiver tempo, de abrir a possibilidade de ter perguntas aqui de quem está participando aqui ao vivo e também daqueles que estão participando de forma remota pelo YouTube na Câmara, e também pode mandar pergunta. O debate é interativo, qualquer cidadão pode enviar perguntas aos convidados pela página da comissão. As perguntas mais votadas pelos usuários poderão ser lidas e respondidas ao vivo. Essa audiência pública está sendo transmitida ao vivo pelo portal da Câmara dos Deputados, na página da comissão e pelo canal da Câmara no YouTube, e as apresentações em multimídia serão disponibilizadas para consulta na página eletrônica da comissão após a reunião. Eu quero, primeiro aqui, agradecer somente o Peregum, mas toda a Coalizão Negra, de ter nos procurado para organizar essa audiência pública sobre racismo ambiental e justiça climática. Acho que todos, e em especial quem está acompanhando a gente, já vem acompanhando as mudanças climáticas, o aumento da frequência e da intensidade dos eventos climáticos. Estou falando como ondas de calor, vendavais, inundações, secas prolongadas, e não só no Brasil. A gente poderia citar aqui seca na Amazônia, onde calor que todo mundo no país inteiro passa com mais frequência. Se a gente pegar as inundações no Rio Grande do Sul, no litoral norte de São Paulo, Petrópolis, eu poderia citar vários exemplos aqui. Mas é difícil uma semana que a gente não vê um evento desse em alguma parte do planeta. Mas também é sabido, e todo mundo acompanha de perto, que quem mais sofre as consequências desses eventos climáticos são
as populações mais vulneráveis no mundo todo. No Brasil são povos e comunidades tradicionais e a população, né, mais vulnerável, que vive nas favelas, que moram em áreas sensíveis e que, portanto, quando vem um evento deste, perde seus bens, perdem sua casa e perdem a vida. Em muitos casos a gente vê isso. Tá? E tem uma expressão que também é componente do racismo ambiental, porque o racismo ambiental ele se dá ali na prática, para quem está acompanhando, é que quando você vai numa favela de gente que está morando ali na beira do córrego, que é criminalizado, porque está ali morando na beira do córrego, ou porque está ocupando uma área de proteção permanente. Então sofre, primeiro tem uma injustiça pelo fato do poder público não ter providenciado e não ter dado as condições para ter uma moradia adequada, num lugar decente, sem risco. E aí vive nessa situação, muitas vezes sem saneamento básico, sem água potável, sem iluminação, sem os serviços e os equipamentos públicos para poder ter qualidade de vida. Então são criminalizados e depois criminalizados pelo sistema e depois criminalizados duplamente por estar em lugar que afeta a vida de todos. Tá? Então quando invade, por exemplo, quando ocupa, está numa área de manancial, são criminalizados porque está ocupando uma área que é importante para produzir água para o conjunto da população. A gente conhece muito bem, eu mesmo conheço muito bem essa realidade e já trabalhei muito nos últimos 45 anos. Ou mesmo populações no campo, quilombolas, indígenas, extrativistas em geral, tá? Que sofrem as consequências do modelo do sistema capitalista que avança sobre os seus recursos e coloca em risco justamente aqueles que hoje é chamado como solução para a gente enfrentar a crise climática. Povos e comunidades tradicionais, povos indígenas ao redor do mundo protegem 80% da biodiversidade no mundo todo. Não é diferente no Brasil. É só a gente verificar os dados de desmatamento, onde você vê os territórios, terras indígenas, territórios quilombolas, é onde você tem um menor índice de desmatamento. De tudo aquilo que hoje nós clamamos, o mundo todo clama para enfrentamento da crise climática. Então eles têm a solução, mas foram eles que foram deixados à margem do processo de construção da sociedade brasileira ao longo da história. Foram os povos indígenas que foram dizimados e continuam sendo dizimados. Foram os quilombolas, o povo negro que veio escravizado da África, que por mais de 350 anos veio sob escravidão, e que depois não foram incorporados no projeto de sociedade. E que hoje vivem em condições, na sua grande maioria, em condições precárias. Ou mesmo quando se busca soluções do ponto de vista ambiental, eu citar aqui exemplo, por exemplo, de projetos importantes da transição energética, os projetos de eólicas, e que aí vão para cima justamente de territórios de quilombolas, de caiçaras, de pescadores, né, povos indígenas, e sem avaliar, inclusive, as outras doenças causadas por esses projetos. Tá? Então, debater, no ano que o Brasil preside a COP, que vai receber a Conferência do Clima em Belém, que tem a responsabilidade de chamar a responsabilidade de todos os líderes mundiais, de que precisa fazer muito mais daquilo que a humanidade tem feito para enfrentar a crise climática, nós não podemos achar que num país como o Brasil, onde o enfrentamento da crise climática é uma agenda de oportunidade, porque nem todos os países têm as mesmas condições que o Brasil tem para enfrentar a crise climática, de a gente repetir os mesmos erros, a gente vai solucionar a crise climática se a gente deixar à margem da sociedade aqueles que mais sofrem com as consequências da crise climática
e aqueles, principalmente, que têm boa parte da solução para o enfrentamento da crise climática. E então, quero agradecer aqui os convidados. Então, tem gente aqui que são da gestão, são gestores públicos, que, portanto, ajuda a definir aquilo que o Brasil vai estar levando para o debate na Conferência do Clima, e que a gente tem, né, para quem acompanha as conferências do clima, eu já tenho acompanhado das últimas já há um bom tempo, a gente vai ter uma coisa que a gente tinha esquecido, inclusive, nas conferências do clima, que era a participação popular, né? Até porque ela aconteceu em países, nas últimas COPs, que não era permitido fazer manifestações, ter a presença, na verdade, da diversidade. E nós esperamos que aqui agora a gente inaugure, e que é muito importante para poder influenciar nas negociações, e a gente tem no mundo todo, mas também aqui no Brasil, né, o enfrentamento da crise climática, mas o enfrentamento da desigualdade e considerar a inclusão social. E a gente superar aquilo que a gente chama, daquilo que a gente vive hoje no cotidiano, o racismo ambiental. Mas eu falei demais e eu quero então já, na verdade, dar oportunidade para a gente ouvir então os convidados aqui, que vão contribuir muito mais com esse debate. E seguindo então pela ordem aqui, é a Júlia Mascarello. Cadê tu? Que é coordenadora geral de políticas nacionais e meios de implementação para adaptação do Ministério do Meio Ambiente. Não. Não é você? Eu sou a Fazenda. Ah, tá. Você é a coordenadora geral de estrutura produtiva e sustentabilidade do Ministério da Fazenda. Estava dando o currículo da Karine, que foi convidada, mas teve um problema e não vai poder comparecer com a gente. Isso, obrigada. 10 minutos. Se precisar terminar o raciocínio, não tem problema passar dos 10 minutos. Tá bom, muito obrigada. Bom dia a todos e todas. Agradeço o convite do deputado para tratar desse tema tão importante, né? E saúdo também os demais convidados aqui da mesa, meus colegas, e também a todos os representantes da sociedade civil que aqui estão. É realmente uma oportunidade muito, muito bacana estar aqui para poder falar desse tema e trazendo um pouco do que o Ministério da Fazenda tem feito a respeito disso, né? Bom, como o deputado já adiantou, né, eu não vou falar de todo esse contexto, né, do racismo ambiental, mas é super importante a gente olhar para as políticas públicas desse ponto de vista, né, de como as desigualdades raciais e sociais se manifestam no tema ambiental, né, que a gente está tratando, especialmente sobre as populações negras, indígenas, quilombolas e periféricas, que são, como ele disse, mais expostas aos riscos, né, de poluição, enchentes e todos os desastres climáticos que essa emergência climática tem nos colocado, né. Eu queria falar aqui hoje um pouco do Plano de Transformação Ecológica, que não sei se todos conhecem, mas o Plano de Transformação Ecológica é uma estratégia nacional do governo federal para conduzir o Brasil rumo a uma economia de baixo carbono. Esse plano ele é estruturado em 6 eixos, então nós temos as finanças sustentáveis, o adensamento tecnológico, bioeconomia, transição energética, economia circular, infraestrutura verde e adaptação. Então, os objetivos desse plano são basicamente emprego e produtividade, sustentabilidade ambiental e justiça social. Então, a ideia da gente mudar, né, o nosso paradigma de desenvolvimento para um desenvolvimento que seja condizente, né, com o meio ambiente e que envolva toda a sociedade, né, não deixe ninguém para trás, bem pelo contrário, que inclua todos, especialmente as populações mais vulnerabilizadas. Inclusive, a gente lançou na semana passada um estudo sobre os impactos do Plano de Transformação Ecológica e que já mostrou que o plano ele pode aumentar o PIB, por exemplo, em média 0,8 pontos percentuais ao ano até 2035,
A renda per capita pode subir mais de 4 pontos percentuais até 2050. A gente pode gerar até 2 milhões de novos empregos em diversos setores da economia. Também a gente está esperando uma queda nas emissões de gás de efeito estufa, com possibilidade de neutralidade até 2050 e melhoria de até 7,1 pontos percentuais no índice de qualidade do habitat e preservação da biodiversidade, assim como não está previsto nenhum agravamento de desigualdade de renda, inclusive podendo reduzi-la em alguns dos cenários que foram simulados nesse estudo. O estudo já está disponível, quem quiser pode ter acesso, tá bom? Então, a gente acredita que o Plano de Transformação Ecológica pode ser uma oportunidade histórica de integrar justiça social e justiça climática, né, ao direcionar os investimentos para a economia de baixo carbono, para a descarbonização da indústria, para a infraestrutura verde. Com isso, o plano abre esse espaço, né, para reduzir vulnerabilidades socioambientais e corrigir as assimetrias que afetam principalmente as populações historicamente marginalizadas. Um instrumento fundamental dentro do Plano de Transformação Ecológica que a gente tem desenvolvido é a taxonomia sustentável brasileira, que eu não sei também se todos aqui conhecem, mas é um instrumento que cria critérios para identificar quais são as atividades econômicas sustentáveis de fato, né? Porque a gente sabe que tem muito greenwashing por aí, né? Muitas empresas que colocam que são sustentáveis, na verdade não são. Então, o que a taxonomia faz? É verificar com parâmetros muito claros, verificáveis, se aquelas atividades são sustentáveis ou não. Então, cria diversos critérios que têm que ser seguidos no momento de alguma empresa, por exemplo, né? Para alguma atividade ser considerada sustentável. E a taxonomia, então, ela vai ser usada pelas instituições financeiras no momento de de conceder crédito, por exemplo, para essas atividades econômicas. Então, se elas não forem classificadas como sustentáveis, elas não poderão obter o financiamento. Então, é basicamente isso. E, além de classificar esses investimentos, então, de acordo com critérios científicos, né, validados, a taxonomia incorpora também as salvaguardas ambientais e sociais. Então, os projetos só vão poder ser enquadrados como sustentáveis se eles respeitarem, por exemplo, direitos trabalhistas, de comunidades locais, povos indígenas e critérios de não causar danos significativos. Então, essas salvaguardas elas vão funcionar como verdadeiras barreiras, né, contra o greenwashing, como eu falei, e também contra práticas que possam reforçar as desigualdades territoriais e raciais, tornando, então, essa taxonomia uma ferramenta muito poderosa contra o racismo ambiental. Dentre os objetivos econômicos sociais da taxonomia, por exemplo, é a redução da desigualdade socioeconômica, considerando os aspectos raciais e de gênero. Então, é algo que a gente colocou desde o princípio dentro da taxonomia. Outro instrumento que eu acho bem importante é o Plano Nacional de Bioeconomia, que nós estamos desenvolvendo. Também não sei se todos conhecem a bioeconomia, mas é uma tentativa de tornar a economia, né, mais sustentável, com base nos recursos naturais renováveis, né, mas conservando esses recursos com o uso sustentável dos recursos, mas que a gente deixe, né, da nossa economia tradicional, baseada nos recursos fósseis, altamente poluentes, né, que não integra as populações, os agricultores familiares, por exemplo, né, então, e reconhecendo, né, a riqueza da biodiversidade brasileira, o protagonismo dos povos indígenas, das comunidades tradicionais e dos agricultores familiares, valoriza também o conhecimento tradicional, promove cadeias produtivas sustentáveis, fortalece a sociobiodiversidade, e o Plano Nacional de Bioeconomia ele vai poder transformar os territórios que antes eram marcados por vulnerabilidades, né, em também polos de inovação e desenvolvimento inclusivo. Então, é um desenvolvimento que leva em conta a questão ambiental, né, a sustentabilidade e as pessoas, porque a bioeconomia é feita por pessoas, né, que detêm os conhecimentos, por exemplo, tradicionais, e que, enfim, que vão fazer parte dessa geração de renda, de emprego que a gente está estimando. Então, a gente, com isso, combate também o racismo ambiental, gerar renda, fortalecer os direitos territoriais e ampliando as oportunidades para populações que, historicamente, foram marginalizadas.
E aqui eu dou ênfase ao Plano Nacional de Sociobioeconomia, que já se iniciou, né, a sua construção antes até do Plano Nacional de Bioeconomia, e que vai ser integrado ao Plano de Bioeconomia. E o Plano de Sociobioeconomia, ele tem uma ênfase, né, em promover as economias florestais da sociobiodiversidade, a partir da identificação, da inovação e da valorização do potencial socioeconômico, ambiental e cultural, com ampliação da participação nos mercados e na renda dos povos indígenas, comunidades tradicionais e agricultores familiares. Dentro do Plano Nacional de Sociobioeconomia, já foram realizadas 5 oficinas em todas as regiões do país. Semana passada também teve um seminário de devolutiva da consulta pública do plano, que também tem integrado uma grande parte, né, de pessoas que representam a sociedade civil, e tem sido um debate muito interessante, muito robusto, muito bacana e muito sério. Então, eu destaco esses 3 instrumentos, né, o Plano de Transformação Ecológica e a Taxonomia Sustentável e o Plano Nacional de Bioeconomia, que estão dentro do plano, né, que formam esse tripé que pode alinhar justiça climática, justiça social e justiça racial, que a gente acredita, né, que se bem implementados, eles vão poder ajudar a garantir, né, que a transição verde brasileira não seja apenas ecológica, né, mas que também seja democrática, que seja equitativa, né, que a gente alcance essa justiça social que a gente almeja. Então, acho que é importante dizer que enfrentar, né, o racismo ambiental não é uma agenda paralela à transformação ecológica, bem pelo contrário, é parte essencial dela, e a gente está considerando isso, né, até porque, como o deputado também falou, e nesse âmbito da COP30, né, a gente tem uma oportunidade de liderar, né, que o Brasil pode liderar não só pela sua biodiversidade, né, mas também para mostrar que nós conseguimos incluir aqueles que foram deixados de fora da economia tradicional, né? Então, acho que é super importante a gente trazer esse debate. Eu estou bem ansiosa para ouvir aqui as contribuições dos colegas e dos demais participantes aqui do plenário, e me coloco à disposição também para a gente continuar esse diálogo. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado, Júlia. Convido agora o Marco Túlio Scarpelli Cabral, que é chefe do Núcleo de Florestas para a COP30 do Ministério das Relações Exteriores. Marco, por favor. Muito obrigado, deputado. Parabéns pela excelente escolha de tema. Não podia ser mais importante e oportuno no momento em que o Brasil preside a COP30. Os 2 temas que o senhor propôs são... eu cumprimento também os colegas de mesa aqui, todo o público presente. Muito obrigado por estarem aqui. Vai ser um prazer conversarmos sobre isso. Esses 2 temas, eles têm um histórico importante já nas negociações ambientais. A questão do racismo ambiental foi ficando explícita, sobretudo a partir da década de 80. Primeiro surgiu nos Estados Unidos, nos debates ambientais lá dentro. Houve uma igreja norte-americana que fez um estudo sobre pegou no território norte-americano a localização dos aterros sanitários, especialmente dos aterros de lixo tóxico, e a correlação deles com o local onde moravam os diferentes grupos da sociedade americana, especificamente as minorias, os negros, etc. E aquilo mostrou uma correlação gritante, que os locais de depósito de lixo perigosos, etc., na grande maioria das vezes estavam mais próximos de bairros de minorias, especialmente de negros, hispânicos e etc., do que dos estratos mais privilegiados da sociedade norte-americana. Aquilo teve um impacto enorme. Pouco depois, ainda na década de 80, esse debate ganhou uma dimensão internacional muito importante quando se estava negociando a Convenção da Basileia sobre transporte de produtos perigosos, lixo tóxico e etc., e é uma das ideias centrais daquela convenção, porque estava acontecendo nessa época muita exportação de lixo tóxico de países ricos para países pobres. Então, isso mostra que isso tem um histórico antigo, anterior ao começo mesmo da negociação da Convenção do Clima, que começou a ser negociada a partir de 1990, mas, quer dizer, nesse contexto já houve um entendimento, uma atenção para, de forma geral, como as desigualdades estão completamente imbricadas com os problemas ambientais, e dentre essas desigualdades, muito notoriamente, as desigualdades raciais.
E esse tema, a questão da justiça climática é igualmente um tema, e aí já trazendo para o regime de clima, isso desde o começo, antes até de existir o primeiro tratado, que foi a Convenção do Clima de 92, assinada no Rio de Janeiro, foi criado o Painel Intergovernamental de Mudança do Clima, que a gente chama pela sigla inglesa IPCC, né? Que é a grande referência científica para o problema da mudança do clima. O IPCC lançou seu primeiro relatório de avaliação em 1990, e esse relatório já mostra explicitamente o descasamento entre quem mais contribuiu para o problema da mudança do clima e quem mais provavelmente sofrerá com o problema da mudança do clima. O aumento das concentrações atmosféricas de gases de efeito estufa começou por volta de 1850, com a grande expansão do consumo de carvão mineral na primeira fase da Revolução Industrial, ou primeira Revolução Industrial, como alguns dizem, e vai constantemente aumentando, isso é bem documentado, esse aumento das concentrações, e cada vez mais visível os impactos da mudança do clima. Até 20 e poucos anos atrás, havia quem ousasse ainda questionar se a mudança do clima iria acontecer, se estava acontecendo. Hoje em dia é impossível negar isso. Normalmente quem tenta polemizar vai para outros lados, dizer que o problema não é tão grande assim, que não vale a pena o custo do esforço, etc., mas ele é muito evidente. Bom, mas então foi ficando evidente esse descasamento entre quem mais causou o problema, que normalmente são os países que se industrializaram antes e que hoje são os países mais ricos e com maior capital acumulado, ou estratos de sociedades desiguais, né, mais privilegiados, em contraste com os estratos mais vulneráveis, que emitem menos e sofrem mais. Então, o problema da justiça climática é muito evidente, ele remonta a todas as questões de justiça distributiva que são tão longo na tradição do pensamento moral. Isso vai até a Grécia, com Aristóteles, a ideia de tratar igualmente os iguais, tratar diferentemente os diferentes. Então, tem uma longa trajetória aí, e isso se reflete nos documentos importantes de referência para o nosso debate. Ao mesmo tempo, é importante ter presente uma medida de cautela aqui, que é a seguinte: esse tema é extremamente sensível, extremamente divisivo, não poderia ser diferente, porque chama os países na responsabilidade. E o Brasil, nesse ano, no papel de presidência, ele tem que ter um papel mais ponderado, porque o nosso objetivo é obter consenso. Nós queremos que tenhamos bons resultados em Belém. Então, é preciso ter um certo pragmatismo na maneira como lidar com essas questões, de maneira que não se impeça os avanços possíveis, né? O senhor, como parlamentar, sabe bem dos limites do possível na política, e que então tem maneiras estratégicas de levar adiante esses debates. No caso, o Brasil, estando na presidência, tem que ter uma posição bastante cautelosa no manejo dessas questões, especialmente tendo presente que o processo decisório, aqui nesse sentido é diferente. A política parlamentar tem voto. Num certo momento se forma uma maioria, aquilo vai a voto e a maioria prevalece. Não é o caso das negociações ambientais, especialmente não é o caso na Convenção do Clima, onde o processo decisório é todo por consenso. De maneira que é preciso muito cuidado no manejo com questões sensíveis desse tipo, e nós estamos tendo todos esses cuidados. Isso não significa nos omitirmos em relação às questões importantes. O Brasil sempre afirma com muita clareza os problemas que estão em jogo, e particularmente a questão do que nós chamamos de princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Isso já está sacramentado na Declaração do Rio de 1992, mas também na Convenção do Clima, nos tratados subsequentes, no Protocolo de Quioto, no Acordo de Paris. E, mais recentemente, agora isso é bastante importante, em 23 de julho desse ano, a Corte Internacional de Justiça emitiu seu parecer, a sua opinião consultiva sobre as responsabilidades dos Estados em relação à mudança do clima. Foi um processo muito amplo, foi o maior processo em termos de participação de países e de sociedade civil, foi o maior processo que jamais ocorreu de uma opinião consultiva na Corte Internacional de Justiça. Foi um negócio imenso, durou 2 anos, mais que isso, eu acho até, mas saiu, portanto, em 23 de julho passado, e
A Corte, ainda que muito cautelosa, como geralmente é, mas ela afirma claramente lá a pertinência desse princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, que nada mais é do que o reflexo dessa constatação que há um descasamento imenso entre quem causou o problema e quem sofre o problema, né? Então, são coisas que estão muito consolidadas nos tratados, na opinião consultiva, e as reflexões que o presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, tem apresentado nas suas cartas. Já foram 5, acho que 6 cartas. Hoje está sendo publicada mais uma carta da presidência, essa é a 6ª, não é isso? Exato. Na segunda carta da presidência, ele aborda a questão do racismo ambiental, que é uma coisa que tem que ser enfrentada e, portanto, é uma coisa que está muito presente na visão tanto da presidência da COP como da equipe negociadora brasileira. Nós tivemos agora, nas reuniões de meio de ano em Bonn, na Alemanha, que é quando se preparam, digamos assim que é um processo preparatório, é o momento mais importante antes da COP, onde se preparam decisões que vão ser depois adotadas na COP, e ali esses temas foram tratados com muita seriedade. Não há, digamos, expressamente, não tem um item negociador da Convenção do Clima ou do Acordo de Paris, especificamente sobre racismo ambiental ou sobre justiça climática. Essas questões perpassam vários diferentes processos negociadores e estão recebendo a atenção que merecem, ou que nós gostaríamos, pelo menos, que tivesse nessas várias frentes. Algumas questões onde essas questões estão particularmente presentes são a negociação sobre transição justa, que é todos os cuidados que devem ser levados em conta no processo de transição econômica, sobre o qual a nossa colega do Ministério da Fazenda estava falando aqui, para que se levem em conta as diferentes vulnerabilidades dos diferentes grupos sociais ou dos diferentes países no processo de transformação econômica que se faz necessário, para que seja um processo, tanto quanto possível, em que todos ganhem e especialmente que os mais vulneráveis recebam a atenção especial que merecem. Também no Objetivo Global de Adaptação, que talvez venha a ser a decisão mais visível de Belém, o tema da adaptação à mudança do clima é um tema que ficou um pouco atrasado em relação ao tema da mitigação, ou seja, a mitigação é atacar as causas, a adaptação é lidar com as consequências dos problemas, né? Ou seja, sabendo que a mudança do clima já está acontecendo, que mesmo que a gente fizesse tudo certo a partir de agora, temos problemas contratados pelas próximas décadas, como, da maneira mais inteligente, nos adaptarmos a isso, como uma enchente, como a que aconteceu no Rio Grande do Sul no ano passado, como fazer com que uma enchente desse tipo tenha o mínimo de impacto possível, se possível sem perda de vidas e com os mínimos danos materiais possíveis. Que a adaptação trata de toda essa questão, né? E deve haver uma decisão muito importante sobre a adaptação em Belém, que é a criação de um conjunto de indicadores para se medir da melhor, com a maior precisão possível, e desenhar políticas públicas da maneira mais inteligente possível para a adaptação à mudança do clima. Portanto, nesse contexto também há uma atenção especial às questões de justiça climática em sentido mais amplo, de racismo ambiental, tudo isso está presente. O Brasil também está incumbido foi criado um mandato na conferência do ano passado de Baku de financiamento climático, né? E nesse contexto houve um compromisso um pouco mais expresso sobre o financiamento de 300 bilhões de dólares por ano, mas tem aquela referência, o reconhecimento de que há uma necessidade de um financiamento efetivamente da ordem de 1,3 trilhão. E a presidência brasileira, junto com a presidência do Azerbaijão, estão incumbidas de fazer um relatório detalhando mais essa reflexão. Portanto, isso vai no âmago da questão da justiça climática. Quem paga para solucionar esse problema? Quem paga pela adaptação dos mais vulneráveis e que frequentemente são os que menos contribuíram para o problema? Quem ajuda a pagar também no processo de transição econômica? Tudo isso que, como eu disse, a colega da Fazenda estava dizendo. Então, o Brasil vai, junto com o Azerbaijão, produzir um relatório sobre isso, e aí também as questões de justiça climática são centrais.
Por último, a presidência brasileira da COP30 criou alguns círculos para tratar de temas específicos entendidos como prioritários. Um desses é o Círculo dos Povos, que é presidido pela ministra Sônia Guajajara. E esse círculo tem duas comissões internacionais, a Comissão Internacional dos Povos Indígenas e a Comissão Internacional de Comunidades Tradicionais, Afrodescendentes e Agricultura Familiar. E no contexto dessa comissão nós temos trabalhado bastante. Já teve uma reunião presencial na Alemanha dessa comissão. Ela é nova, porque a agenda sobre povos indígenas já é um pouco mais bem estabelecida dentro do regime de clima, mas essa outra agenda está um pouco atrasada e nós estamos nos empenhando em avançar isso. Então a criação dessa comissão é muito significativa. Existe também um mandato que veio também da COP de Baku para... Estourou meu tempo, né? Tá. Para aprofundar e viabilizar melhor a participação dessas comunidades tradicionais, que são um amplo universo de comunidades. No Brasil, elas são, um exemplo muito significativo delas são os grupos quilombolas, né? Aprofundar a participação delas. Existe um mecanismo no regime de mudança do clima chamado Plataforma de Comunidades Locais e Povos Indígenas. Essa plataforma está funcionando já desde 2018, ela foi instalada e foi criado um grupo de trabalho para implementar ela, mas esse grupo de trabalho, até o momento, nele só tem assento representantes indígenas. Falta resolver o problema da representação dessas comunidades locais. O Brasil recebeu um mandato como presidência da COP30 de avançar, aprofundar a reflexão sobre isso, o que nós estamos fazendo. Vai ter um primeiro diálogo nesse sentido em Addis Abeba, em 3 de setembro próximo. Eu estarei presente lá, junto com colegas do Ministério da Igualdade Racial, de vários outros ministérios. E depois um segundo diálogo na pré-COP aqui em Brasília, em 13 ou 14 de outubro. E uma oficina temática sobre isso na semana anterior à COP de Belém. E vamos tentar em Belém, se possível, ter alguma decisão sobre esse assunto que possa avançar e criar efetivamente a representação dessas comunidades locais nessa plataforma, para que se tenham diretamente essas comunidades, e, por exemplo, os quilombolas no Brasil, tenham voz no regime. Então, estamos trabalhando muito seriamente, como eu disse, com a cautela necessária, tendo em vista a nossa posição como presidência da COP, mas temos muita clareza sobre a importância e a relevância desses temas. Muito obrigado. Muito obrigado, Marco. E eu já convido Augusto Araújo Santos. Augusto, está ouvindo? Você vai participar de forma remota? Augusto? Ainda não conseguiu, né, problema? Então vamos passar adiante, depois a gente chama o Augusto. A Alice Amorim, que é diretora do programa da presidência da COP30. Bom dia a todas e todos. Muito obrigada pelo convite, deputado Newton Tato, Júlia, Marco Túlio. É um prazer para estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto que é tão crítico e tão caro à presidência da COP e à discussão de mudança do clima no Brasil como um todo. Eu queria começar lendo um trechinho da carta, da 5ª carta da presidência do presidente André Corrêa do Lago, para trazer um pouco para vocês a nuance de como isso é tão central ao que a gente está fazendo e a forma como a gente está construindo essa COP. A carta diz o seguinte: é hora de lembrarmos que justiça climática começa com pessoas, que território não é apenas terra, mas memória, identidade, governança e futuro, que ancestralidade não é passado, mas uma inteligência que orienta, que conhecimento ancestral é vital para a sobrevivência e o florescimento da humanidade, que memória é infraestrutura e que contar histórias é uma forma de ação climática, capaz de conectar gerações, construir pertencimento e restaurar confiança, que cuidar é uma modalidade de poder, a ser integrado na forma como planejamos, financiamos, governamos e nos adaptamos. Acompanhando as COPs, as conferências do clima, já há mais de 10 anos,
ter uma presidência de COP, ter uma carta que fala de forma tão detalhada e tão simbólica, poética até, sobre a justiça climática, é um feito inédito. E eu acho que é importante a gente reconhecer esse processo e como isso está integrado com a forma como enfim, o governo e a gente tem trabalhado dentro da presidência da COP para ter questão de que a justiça climática não seja um termo apenas colocado na presidência, mas uma forma de agir. A COP30, ela tem uma particularidade muito importante da gente pensar, não só sobre o presente da ação climática, mas também o futuro, que ela começa uma nova fase das conferências de clima, que é a fase da implementação. O que a gente quer dizer com isso? Ao longo das últimas décadas, né, desde 1992, os países, as partes da Convenção do Clima se reuniram uma vez ao ano para discutir e negociar o que seria esse arcabouço institucional, essa regulação global para combater a mudança do clima e trabalhar tanto no aspecto da mitigação dos gases de efeito estufa, como na adaptação, nos mecanismos de transferência de tecnologia, na infraestrutura de financiamento, na construção de capacidades. Ao longo desses últimos anos, isso foi evoluindo ano a ano, vírgula a vírgula, frase a frase, até que a gente concluiu uma etapa. Então, nesse momento, a gente já alcançou quase todos os consensos que são necessários para agir. A pergunta é, em que medida esse processo internacional agora aterriza no território? Ele é incorporado nas políticas públicas domésticas, e não apenas nas políticas públicas de meio ambiente, mas nas políticas que são essenciais para a construção de modelos de desenvolvimento. Então, é excelente estar aqui com o Ministério da Fazenda, enfim, falar sobre o plano de transformação ecológica nesse contexto, porque é exatamente essa fronteira em que o campo climático precisa ultrapassar, que é pautar, ou digamos, incorporar a dimensão da justiça climática, do racismo, do combate, ou de uma ação antirracista, vamos dizer assim, no âmago das ações e das políticas públicas domésticas. Então, isso é um processo que já vem se constituindo ao longo dos últimos anos, inclusive nas NDCs, né, nas contribuições nacionalmente determinadas, que cada país define, desenha domesticamente a sua contribuição para o regime global. Mas, na verdade, o que a gente precisa que aconteça é ir muito além disso. E, por conta disso, é que a gente tem trabalhado na presidência da COP30 com o entendimento de que a COP ela se organiza em torno de 4 grandes pilares, ou 4 grandes oportunidades de incidência e de avanço nessa implementação. Que pilares são esses? O primeiro é a cúpula de chefes de Estado, ou seja, é um momento em que as maiores lideranças, primeiros ministros, presidentes de países se reúnem para dar essa sinalização ao mundo sobre a importância da ação climática, seus compromissos domésticos e também a forma de fazer. Então, aqui há uma oportunidade, sim, do Brasil de reforçar o seu papel de uma política climática antirracista. O segundo grande pilar são as negociações mandatadas, que foi justamente o que o meu colega Marco Túlio mencionou, o exemplo do GGA, a Agenda de Adaptação, de Transição Justa, são decisões textuais entre países que a presidência da COP tem o dever de facilitar que elas aconteçam, de ajudar a se chegar a um consenso, mas que a definição da agenda não está a nosso cargo. Isso vem pré-definido pelo Sistema ONU, pela Conferência do Clima. Nessas decisões, há uma série de oportunidades de se trazer à vida o que queremos dizer com a justiça climática na prática. Aqui eu estou vendo o documento que a Coalizão Negra, que conhece muito, tem uma experiência fabulosa nessa agenda, traz, mas são vários exemplos de como trazer, avançar nessa incorporação, né, de uma pauta antirracista dentro das negociações. Então, são elementos textuais, mas, de novo, ele não necessariamente ainda significa uma implementação. E, por conta disso, a gente tem colocado tanto destaque no que a gente está chamando do terceiro pilar da COP, que é o da agenda de ação. O que é isso? A agenda de ação
ela nasce há mais ou menos 11 anos atrás, um pouco antes do Acordo de Paris, como um elemento, naquele momento ainda acessório às COPs, para mostrar que a ação, existe vontade política, existe vontade de implementar ações climáticas que independem dessas decisões multilaterais. Muitas vezes, em geral, capitaneadas por quem? Por organizações do setor privado, por organizações da sociedade civil, por comunidades tradicionais, por atores subnacionais, governos de Estado e municipalidades, que são atores políticos essenciais para avançar na justiça climática. A gente sabe que a justiça climática acontece no território. Você até pode alcançar uma decisão, e é desejável que se alcance uma decisão multilateral, mas entre essa decisão ser tomada e ela chegar no território, você precisa criar instrumentos de governança e institucionalidade que façam esse deparo. Então, é muito importante que governos de Estado e municípios entendam essa pauta, incorporem a ação nas suas áreas de competência. Inclusive, no caso da COP30, a gente vai ter no Rio de Janeiro, logo antes da COP começar, um fórum de lideranças municipais e estaduais. Eu convido a todos a, enfim, se informarem, estarem presentes, porque é um momento importante de mostrar essa contribuição de outros entes de federações, enfim, do Estado Federativo que contribuam para a ação climática na ponta. O quarto e último pilar de uma agenda de COP é a mobilização. Isso que a gente está fazendo aqui, deputado, é um exemplo do que é possível fazer em termos de mobilização para a gente qualificar o debate, trazer as nuances das discussões e se apropriar do que precisa ser feito, de como que essa implementação pode se dar na prática, né? A gente precisa discutir as formas, as lentes da justiça climática em toda a política pública. E isso acontece nessa casa, né, em outros lugares que são tão importantes. Por fim, acho que vale mencionar algumas das ações específicas que temos tomado no sentido de explicitamente trazer a questão racial para dentro, além da carta, né, que eu acabei de mencionar, e das cartas da presidência, que a gente tem buscado avançar nesse como. Um primeiro exemplo, a gente, enfim, toda a COP define em dias temáticos, né? Ou seja, dias em que você tem eventuais anúncios ou congrega diferentes grupos em torno de uma pauta. E nesse caso, no nosso ano, a gente tem dias temáticos, dias 19 e 20 de novembro, que são os dias das populações negras e dentre vários outros temas que nunca aconteceu em nenhuma COP também. E a gente convida a todos, enfim, a ocuparem esse espaço, a trazerem proposições, a trazerem, eventualmente, propostas, né, de declarações e de avanços que possam acontecer nesse dia. Um segundo exemplo são os nossos enviados especiais. Nós temos uma enviada especial para a igualdade racial, a Jurema Werneck, que inclusive está nesse momento num processo de construção e escuta junto com a enviada especial de mulheres, para trazer uma contribuição nacional, regional, dos vários biomas para a COP30. Então, acho que é importante que todos não só tenham conhecimento, mas que alcancem, que utilizem esse canal estabelecido com os enviados especiais para trazer para dentro da presidência da COP, além de todos estarmos muito disponíveis e acessíveis, mas é também uma maneira de trazer mais especificamente algumas proposições. E, por fim, a gente instituiu um conselho de adaptação. A gente sabe que, quando falamos de vulnerabilidade à mudança do clima, uma das medidas mais estratégicas e essenciais que a gente pode, como Estado e como diferentes setores, mas em especial o papel do Estado é crítico, que é na agenda de adaptação à mudança do clima. A gente tem trabalhado fortemente para que a COP30 seja o começo de uma nova era da forma como a adaptação é tratada nas convenções e nas COPs, na maneira como
a adaptação, esse eixo gravitacional entre mitigação e a redução dos gases de efeito estufa e a adaptação à mudança do clima acontece, a qualidade dos debates e o compromisso político de agir, e por conta disso nós temos, enfim, um conselho que inclusive tem representantes do Centro Brasileiro de Justiça Climática, do ex-presidente do governo da Libéria, de países vulneráveis, que então trazem para dentro essas recomendações e ideias de como a gente pode avançar de forma mais arrojada na pauta de adaptação para além das negociações. Então, agradeço a atenção e o tempo e fico à disposição para tirar as dúvidas que eu puder. Obrigada. Muito obrigado, Alice. Convido agora o Augusto Araújo Santos, que é coordenador da Secretaria de Políticas para Quilombolas, Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana, Povos de Terreiros e Ciganos, do Ministério da Igualdade Racial. Augusto? Oi? Não estamos te ouvindo, Augusto. Ainda não. Vê se seu microfone está ligado, Augusto. Conseguem me ouvir? Agora sim. Tá? 10 minutos, Augusto. Obrigado por ter aceito o convite. Primeiro, peço desculpas. Estou aqui em Belém do Pará, justamente no evento da COP30. Bom dia a todos e a todas mais uma vez. Quero iniciar agradecendo este espaço de escuta e diálogo fundamental para que possamos enfrentar uma das expressões mais perversas da desigualdade no Brasil, que é o racismo ambiental e justiça climática. Parabenizo a deputada Carol D'Artório, o deputado Newton Tato, coordenador de Frente Parlamentar Mista Ambientalista, pelo seu compromisso e dedicação às questões ambientais e sociais. Agradeço mais uma vez, a segunda vez que eu participo com vocês, por representar a nossa Secretaria, nosso Ministério da Igualdade Racial, a Secretaria de Políticas para Quilombolas, Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana. Fui apresentado, sou Augusto, professor, agrônomo, trabalho com as questões ambientais há bastante tempo, torço pelas questões ambientais que se sigam perdurando e combatendo as injustiças ambientais. E dessa luta, essa coordenação, além de assumir outras pautas, tem como ponto focal o combate ao racismo ambiental e justiça climática. Que o racismo ambiental, que é essa forma de como as desigualdades históricas e estruturais se manifestam na relação entre as pessoas e o meio ambiente, ocorre quando as comunidades, em sua maioria, negras, indígenas, quilombolas, ciganos e povos de comunidade de matriz africana de terreiros, sofrem de maneira desproporcional esses impactos ambientais, que são negativos, que a gente tem diversos exemplos, como poluição, falta de saneamento básico, desmatamento e degradação dos nossos territórios. Não é coincidência, minha gente, esse resultado é um sistema que, ao longo de séculos, negou direitos a essas populações e empurrou para as áreas de maior vulnerabilidade. E nós temos vários exemplos concretos do que podemos ver o racismo ambiental nas enchentes que atingem bairros periféricos, sem infraestrutura adequada, instalações de lixões em indústrias poluentes próximas às nossas comunidades. Quando falamos de racismo ambiental, falamos também de saúde pública, de segurança alimentar, de direito à água, de direito ao ar limpo que precisamos respirar. Falamos, sobretudo, de vida e dignidade. Não podemos falar de combate às mudanças climáticas sem falar de justiça climática. As populações mais afetadas pelas crises ambientais são as que menos contribuem e contribuíram para o problema e, ainda assim, têm menos recursos para enfrentá-los. Garantir justiça climática significa reconhecer, corrigir essa desigualdade, protegendo quem historicamente tem protegido a natureza, que são as nossas comunidades tradicionais. Nós temos dentro da nossa secretaria ações que vêm colaborando para que a gente minimize essas ações,
como, por exemplo, o programa Calatucula, que é um programa que tem como público-alvo lideranças quilombolas de povos e comunidades tradicionais de terreiro, de matriz africana, povos ciganos e outras comunidades negras, que foram selecionados 86 do Brasil inteiro para participarem da primeira edição desse programa, que é uma agenda super importante quando a gente se trata de clima e meio ambiente. Nós temos também vários editais em curso, como, por exemplo, o edital de Mãe Beata de Iemanjá, que é o edital que vem aí para combater a justiça climática, tratar do racismo ambiental. Já foram selecionados, estamos em processo de selecionamento das pessoas para que trabalhem com a gente projetos de racismo ambiental e de justiça climática. É fruto de parceria entre o Ministério da Igualdade Racial, Secretaria de Políticas para Quilombolas, Universidade do Rio de Janeiro. Então, com o objetivo de selecionar 54 lideranças representativas de povos e comunidades de terreiro, para que a gente possa reconhecer e premiar essas ações ambientais. E também temos em curso projetos que é Evento Nacional de Juventude de Terreiro, juventudes estas que vão discutir junto conosco racismo ambiental e educação ambiental como ações mitigadoras de combate a essas injustiças climáticas. E também temos, dentro daqui da COP30, a Rota Negra rumo à COP30, que é uma iniciativa robusta que integra as secretarias dentro do Ministério da Igualdade Racial, onde juventudes negras e periféricas vão se mobilizar contra essa justiça climática, com representação internacional, com foco e objetivo selecionar terreiros, dentro desses terreiros jovens, para fomentar o turismo afroecológico. E, para finalizar a minha fala, o racismo ambiental não é uma abstração, ele tem endereço, tem cor e tem consequências concretas. Então, lutar contra ele é lutar pelo direito de todos a viver com dignidade, em um ambiente sustentável, seguro e saudável. Que esta audiência pública seja um momento de alertas, de passos concretos na construção de políticas que unam justiça social e justiça ambiental. Porque justiça que não chega para todos não é justiça. E os nossos povos pedem isso, eles clamam por isso. Então, estamos atentos a todas as intervenções, dispostos a caminhar juntos com vocês nesta discussão, tanto no âmbito federal quanto no âmbito internacional. Então, mais uma vez, parabenizo a todos vocês por essa iniciativa e dizer que estamos à disposição de colaborar e contribuir com vocês. Então, desde já o meu muito obrigado e um axé para todos. Obrigado, Augusto. Convido agora a Mônica Oliveira, que é representante da Coalizão Negras por Direitos. Mônica, ela vai participar de forma remota. Bom dia. Bom dia. Que bom. Então, todo mundo está me ouvindo. Quero saudar o deputado Nilson Tato, saudar todas as pessoas que estão compondo essa mesa, nessa discussão tão importante. Antes de mais nada, a Coalizão Negra por Direitos agradece o convite feito para estar nesse debate. Quero saudar também meus companheiros e companheiras de Coalizão Negra que estão aí presencialmente na Câmara nesse momento, acompanhando essa discussão, esse debate, Que bom que as pessoas que me antecederam já trouxeram vários elementos, sobre os conceitos, sobre o histórico, de como se tem lidado com a questão racial no contexto da discussão climática, E partindo do título dessa audiência pública, é fundamental reafirmar, Não é possível haver justiça climática sem justiça racial. É disso que se trata a nossa participação aqui. É importante lembrar, considerando que COP é um processo mundial, é muito importante lembrar que a maioria da população que hoje habita o mundo é população não branca. São povos indígenas, são populações afrodescendentes, populações asiáticas, mas a maioria é composta de populações não brancas,
Então, por que que isso é importante destacar? Que quando a gente fala de Brasil também, é importante trazer de volta que a população negra hoje constitui 57% da população desse país. Eu destaco isso porque é muito importante que a gente não considere tratar a questão racial como uma questão de minorias. Nessa realidade planetária e nessa realidade nacional, não estamos falando de minorias. Isso é um dado fundamental. E é por isso que nós temos insistido tanto que se incorpore o conceito de racismo ambiental como um conceito não só considerado, mas incorporado nas negociações, nas análises, nas proposições e tal. Frente ao que já foi trazido aí como informes do que tem sido feito, tanto pela presidência da COP, né, como os informes sobre o que o governo brasileiro, os ministérios têm feito, parece que estamos caminhando bem. Mas é muito importante considerar que, por exemplo, que estamos representando a sociedade civil, tínhamos e ainda temos uma expectativa que o governo brasileiro jogue um papel fundamental nessas negociações na COP, né? Essa população afrodescendente tem uma expectativa de que o Brasil, justamente por ser esse país que tem 57% de população negra, esse país que tem a segunda maior população negra fora de África, que esse país trate com o devido peso, com a devida importância, a dimensão do enfrentamento às desigualdades raciais, né? Isso porque muito tem nos preocupado os posicionamentos que têm acontecido e a forma como isso tem sido levado. As cartas da presidência foram citadas, da presidência da COP, mas a primeira carta ignorava completamente a dimensão racial. Foi a partir da pressão feita pela sociedade civil, foi a partir da pressão que alcançou imprensa, alcançou representações governamentais, inclusive, que se passou a tratar isso. Isso é algo que não pode ser ignorado, né? É também muito importante compreender que, quando a gente está falando de adaptação, é fundamental incorporar uma compreensão de que a adaptação climática precisa ser antirracista, né? Porque os processos de adaptação que nós temos acompanhado não necessariamente têm incorporado essas perspectivas, especialmente perspectiva de raça, mas também a perspectiva de gênero. E quando eu falo raça, eu não estou falando de política para a população negra. Eu estou falando de política para populações racializadas. Então, povos indígenas sofrem racismo, populações tradicionais de diversos matizes sofrem racismo e a população negra sofre racismo, né? É muito importante que se considere que não dá para tratar a incorporação de populações tradicionais como se isso desse conta da dimensão da população afrodescendente. No Brasil, por exemplo, mais de 80% da população negra é urbana. Então, é fundamental que toda e qualquer política considere essa dimensão, né? Nós não estamos, de forma alguma, questionando a participação ou o destaque que se dá a populações tradicionais, populações quilombolas, populações indígenas. Mas estamos destacando que, num país da dimensão continental que é o Brasil, considerar esta população urbana é considerar a maioria da população desse país. E com o devido peso nos financiamentos, nos programas, naquilo que vem sendo criado, né? Eu estou trazendo a discussão, considerando a COP no nível mundial e considerando também o nível nacional, porque nós sabemos que está em processo a construção dessas políticas, desses programas, desses planos que foram trazidos na fala dos meus companheiros e companheiras de mesa, né, dos meus colegas de mesa. Por isso que eu estou também trazendo esses elementos, porque para nós é fundamental que o país avance nessa perspectiva, né? A afirmação de que somos antirracistas, essa afirmação está dada. Hoje não é possível mais
ignorar a discussão do racismo em qualquer política nesse país. Essa é uma conquista fundamental do movimento negro e que nós não vamos dar passos atrás, né? Mas, por outro lado, a concretização dessas conquistas ainda precisa ser melhor trabalhada, né? Então, eu gostaria de destacar aqui também, desculpe, eu estou no celular e não estou vendo o meu tempo. Então, se puderem me avisar... Tranquilo, Mônica, pode terminar com tranquilidade. Ok, obrigada, deputado. Então, é fundamental que nós consideremos na incorporação nas políticas aquilo que os próprios movimentos vêm oferecendo nos diversos diálogos com os setores do governo brasileiro, né? Nós temos atendido aos convites do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério da Igualdade Racial, do próprio MRE, temos atendido aos convites para que contribuímos, né? Possamos contribuir, colaboremos com a elaboração dessas políticas. Mas nós não temos percebido essa incorporação de maneira mais consistente, né? E isso nos preocupa muito. Nós estamos a 80 dias da COP, né? E com tão pouco tempo para esse evento que é tão importante, tão definidor, né? Ainda há muitas questões, ainda há muitas dúvidas, né? É muito importante que a gente tenha, a partir dessa audiência pública, respostas mais efetivas, especialmente sobre garantia da participação da sociedade civil em condições efetivas para que possa colaborar com o processo, né? Garantia da parte do governo brasileiro de que esse diálogo em torno da justiça racial, ele será sim tratado, e é importante dizer, nós não desconsideramos as delicadezas das negociações numa COP. Isso, como já foi dito antes pela colega de mesa, a Coalizão Negra tem larga experiência em participar de COPs, né? Várias das organizações que compõem a coalizão, que inclusive estão presentes aí ou estão acompanhando de maneira remota, já vêm participando de COPs anteriores, levando essa discussão de maneira bastante qualificada. Mas nós ainda estamos bastante preocupados com como essa se dará nesse diálogo e nessa aliança entre sociedade civil e governo brasileiro para a incidência qualificada, a incidência consistente e efetiva nas negociações da COP, né? Se as representações que estão na mesa puderem avançar um pouco mais nas suas falas, tratando dessas questões, muito nos interessa saber, né? Como vamos garantir essa participação, como vamos garantir, né, essa qualidade da incidência conjunta, né, essa aliança política estratégica para que os saberes, as competências possam se somar e que o Brasil possa realizar uma COP importante, uma COP exitosa, mas garantindo que aquilo que é fundamental para a discussão seja realmente considerado. E aí, eu quero encerrar minha fala aqui. Vários companheiros da coalizão estão aí presentes, também vão colaborar nesse debate. Agradeço, né, a oportunidade que nos foi dada. Muito obrigada. Muito obrigado, Mônica. Vamos fazer o seguinte, a Mônica aqui relatou boa parte de um documento que foi construído, um manifesto da Coalizão Negra por Direitos sobre a COP30 ao governo brasileiro. Temo que não haverá justiça climática sem enfrentamento ao racismo ambiental, que é esse documento aqui, que depois, para quem está acompanhando a audiência, né, pela internet, né, pelo sistema da Câmara, ele vai estar disponível em digital, né? E também no site da Coalizão Negra, é isso? Tá? Então, para quem quer. Mas eu vou fazer o seguinte, eu acho que tem pessoas aqui que também querem usar a palavra, para depois a gente voltar para os componentes da mesa falar de 2 a 3 minutos, até para responder ou para complementar alguma, né? Mas antes eu estou com perguntas aqui que chegaram pela internet.
Uma do Fernando Galardo Vieira Priosti. Abraço, Fernando. Centenas de comunidades tradicionais estão afetadas por unidades de conservação sobrepostas aos seus territórios. Essas sobreposições têm expulsado comunidades de seus territórios e atacado seus modos de vida, inviabilizando a contribuição dessas comunidades para a superação da crise climática. Qual a política do Estado brasileiro para lidar com essas situações e garantir direito às comunidades? Como o Estado lida com a pressão de ambientalistas por expulsar as comunidades de suas terras? Aí o Alisson Tiago da Silva Rocha manda 3 questões aqui. A efetividade de políticas públicas de combate ao racismo ambiental está diretamente ligada à participação social. A falta de diálogo com as populações afetadas pode levar a soluções que não atendem às necessidades reais. Qual a melhor estratégia para garantir que a voz dessas comunidades seja ouvida e considerada? Outra, o conceito de racismo ambiental aponta para a desproporcionalidade de comunidades marginalizadas serem as mais atingidas por desastres e degradação ambiental. Sob esta perspectiva, qual medida legislativa seria mais eficaz para combater essa iniquidade? O Alisson ainda. A transição para uma economia de baixo carbono, no contexto da justiça climática, levanta a questão da equidade social. Considerando-se a dependência histórica de comunidades vulneráveis a setores de alto impacto ambiental, qual ação pode mitigar os impactos sociais e econômicos negativos dessa mudança, garantindo a inclusão dessas populações? Alguém aqui presente gostaria de usar a palavra? Fala nome e organização, tá? Bom dia, bem rápido, porque eu acho que a Mônica contemplou bastante várias das organizações que estão presentes. Na verdade, é pouco reforçar assim, essa agenda. Primeiro, lamentar um pouco que acho que... Se apresenta, Maria. Ai, desculpa, pensei que todo mundo me conhece. Mariana Belmonte, eu sou assessora de Clima e Racismo Ambiental de Guiledés, no Instituto da Mulher Negra. Uma organização do movimento negro, faz parte da Coalizão Negro por Direitos, uma organização de quase 40 anos. Bom, primeiro, lamentar, porque agradecer a presença de todo mundo que está aqui, mas também lamentar que outras figuras da presidência, também do governo, que tem acompanhado a agenda da COP, a agenda climática, não está aqui, como do MRE, especialmente quem acompanha a transição justa, a adaptação, para também trazer para a gente olhares do que tem sido feito no debate do GGA, dos indicadores. A gente tem um problema muito sério colocado hoje no GGA, porque a questão racial e de gênero foi tirada do texto em bom. Então, a gente está aí tentando que isso seja colocado. De transição, isso já está mais avançado. Uma pena que as negociações de gênero, elas nunca são consideradas como prioritárias, mas, para quem não sabe, dentro das negociações, do processo negocial da UNFCCC, existe um documento, um plano para gênero, e isso precisa ser considerado como prioritário, e na 6ª carta de hoje isso não está citado, infelizmente. Acho que isso que a Mônica trouxe da carta... nem preciso repetir, a questão racial ela só foi incluída nas outras poucas cartas depois por conta de pressão do movimento negro, pressão da sociedade civil. E por último, acho que uma coisa importante, eu vi o Marco falar, e fico um pouco feliz, né, porque pela percepção dele parece que os direitos humanos dentro do processo negocial é mais considerado, nas negociações, e a justiça climática, que não é citada na sala de negociação, e geralmente o que a gente percebe é que tanto o governo brasileiro quanto outros países têm um pouco de aversão às questões raciais e direitos humanos durante as negociações, né? Isso é colocado, isso é posto nos corredores, e isso é falado para a gente dos próprios negociadores, eles falam isso para a gente. Então,
queria ouvir de vocês, quem veio, inclusive do Mir, que está aqui, qual é o plano, assim, objetivamente, qual é o plano de vocês para a agenda racial urbana dentro da COP? Assim, a gente precisa saber. E se não tem, tudo bem, acho que só dizer e como a gente pode colaborar. E a última coisa a Alice citou um conselho que não foi divulgado publicamente, mas a gente sabe quem compõe esse conselho, e o movimento negro não faz parte do conselho, o grupo de mulheres não faz parte do conselho, Rede por Adaptação Antirracista, que tem feito um debate importante sobre a agenda racial para adaptação no país, não faz parte desse conselho, não foi convidada, a Coalizão Negra também, que tem participado do processo do Plano Clima, também não foi, a gente nem sabia, a gente soube por outras pessoas que esse conselho existe, assim como outros status de participação social dentro da estrutura da COP30. Então, queria entender um pouquinho de vocês. Não, você que desligou. Termina. Terminou, Mari? Tá. Bom dia a todas, todos, todes. Eu sou Cristiane Ribeiro, faço parte do Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC, que também compõe a Coalizão Negra por Direitos como organização aliada e também a Rede por Adaptação Antirracista. Agradecer muito a presença de todas as pessoas, né, representantes aí do governo que estão aqui compondo, deputado, por mais uma vez trazer, dar importância para esse tema que é tão caro para todas nós. E eu quero reforçar um pouco também o que Mônica disse e o que Mariana trouxe agora, nessa perspectiva de que a gente está sempre começando a conversa, sabe? Assim, há 80 dias da COP30, né? E sem isso que são os dados concretos. A gente vem dialogando com o governo brasileiro, né, com os ministérios, com, enfim, as representações mais diretamente ligadas à COP30, com reivindicações muito concretas, né? Então, acho que ouvir mais uma vez, né, a caracterização que cada representante do governo aqui faz do racismo ambiental, seja na sua perspectiva histórica ou na sua perspectiva de eventos climáticos extremos e a desigualdade desses impactos, assim, infelizmente, mas esses são os dados aí escancarados, né? Enfim, a gente não faltam exemplos, de fato, para a gente nomear racismo ambiental de racismo ambiental. Então, a gente precisa ir para além disso, né? Então, quando... e aí, queria citar só, na fala da Júlia, ela traz instrumentos muito concretos, e que eu acho que são bons balizadores, sabe? Júlia, me preocupa, assim, né? Um plano de transformação ecológica, que, como você coloca, né, não está previsto o aumento das desigualdades, podendo até reduzir. Para mim, isso é grave, porque já é um indicativo, e quando a gente pensa na perspectiva histórica da população negra no Brasil, para a gente lê isso aqui e fala, teremos impactos negativos. Se a gente não tem salvaguardas, né, se a gente não tem índices concretos que vão dar conta do enfrentamento às desigualdades, vai aprofundar. A gente já sabe disso, na perspectiva racial, de gênero, territorial, né? Então, acho que um instrumento da envergadura do plano de transformação, e dizendo, né, de um estudo muito recente, eu acho que tinha que trazer para a gente dados mais concretos nessa perspectiva. Você também cita a taxonomia sustentável brasileira, que é um instrumento que, enfim, também pode contribuir para a redução, pode contribuir para salvaguardas mínimas, né? Um instrumento que o governo pretende lançar na COP30, mas que é isso, que a gente precisa que concretamente estejam ali garantidas salvaguardas reais. Diante, né, nesse instrumento. E, por fim, você cita o Plano Nacional de Bioeconomia, mas eu queria citar aqui o Plano Clima, que incorpora o conceito de adaptação antirracista, né, como uma das contribuições que a sociedade civil fez, mas que, concretamente, o que a gente pode
né, e esperar nessa perspectiva de implementação. Então, mencionei aqui, né, na colocação da Júlia, mas só para dizer que, né, isso se estende a cada um dos diálogos, né, que a Coalizão Negra por Direitos tem feito com cada um, com a MRE, enfim, né, com a Fazenda, com o MIR. Obrigada. Obrigado. Mais alguém? Olá, gente, bom dia. Eu sou Zé Vitor, sou assessor para assuntos climáticos e COP30 do Movimento Negro Evangélico, que é uma organização que também compõe a Coalizão Negra por Direitos. Eu compartilho também da angústia assim, das minhas companheiras e faço coro aos pontos levantados por Mônica na sua explanação. Acho que talvez eu gostaria de maneira mais objetiva perguntar, né? Eu acho que Alice trouxe o avanço que a gente tem, a primeira vez que a gente tem a pauta dos afrodescendentes e da população negra sendo trazida em um dia temático da COP. E aí eu, na verdade, gostaria de devolver como pergunta, não só para Alice, mas também para o representante do MIR, como é que tem sido pensado de maneira até intersetorial a participação da população negra, garantias para a participação da população negra, né? Porque para além de um dia temático, a gente precisa também que a população negra consiga chegar e colocar sua participação de forma qualitativa. E hoje a gente tem uma série de empecilhos, desde credencial, né, enfim, que é um grande desafio para as organizações negras, sobretudo porque a maioria de nós não somos observadores, parte da UNCCC. Então, garantir que a gente consiga estar para além, assim, a questão da credencial, mas não só isso, as questões logísticas, né? Esse tem sido um grande desafio que a gente tem discutido, que a gente tem pautado nos diálogos e reuniões que a gente tem tido com o governo brasileiro, mas que a gente não tem tido uma devolutiva ainda muito objetiva sobre isso. Então, enfim, a gente comemorou, né, a questão desse dia temático, mas a gente, para além disso, também precisa saber que ações práticas estão sendo pensadas para que a gente consiga estar nesse dia temático, por exemplo, pautando a nossa agenda. Muito obrigado. Obrigado, Raísse. Felipe, tentar ficar sempre no máximo 3 minutos, porque depois já está aqui com a gente também presente o deputado Ivan Valente. Oi. E eu quero voltar para a mesa depois na sequência, tá? Bom dia, meu nome é Raíssa Felipe, eu sou do Instituto Internacional Araiara. Quando a representante, a Júlia, do Ministério da Fazenda, trouxe o plano de transformação ecológica, eu fui dar uma olhada em relação à questão da transição energética, afinal, essa é a nossa frente de atuação enquanto instituição, especialmente em combate aos combustíveis fósseis, né? Só que eu fiquei um pouco reflexiva em relação à questão das nossas atuações internas enquanto Brasil e o que a gente está priorizando de combustíveis, vendo que nós tivemos um leilão de combustíveis fósseis em junho agora, né? Com 172 blocos ofertados, 34 arrematados, uma perspectiva de mais ou menos 90 milhões de toneladas de gases de efeito estufa ou de gás carbônico equivalente nas emissões, notificações do Ministério Público Federal sobre falta de consulta prévia livre informada às comunidades e o uso do leilão dos blocos de petróleo e gás como prioridade do governo, na verdade, né, como instrumentos para a transição energética e também na própria palavra do ministro do Ministério de Minas e Energia de que o incentivo ao petróleo e gás ele é importante para combate à fome, para a inclusão social, né, para o fim da miséria no país e para o incentivo a uma sociedade mais justa. Só que aí, a gente tem dados recentes, por exemplo, da Agência Pública agora 2025, em que nas cidades campeãs em royalties de petróleo gasta-se muito, mas a pobreza persiste, com, por exemplo, alguns municípios com 76% da população sem acesso adequado à água. E também tem a questão em 2022 saiu uma matéria a partir de uma pesquisa do Instituto Polis, falando que regiões com maior concentração da população negra têm menos acesso à energia elétrica, a ponto de as pessoas terem que decidir se elas pagam conta de luz ou se elas têm mantimento em casa, ou se elas têm fralda para as crianças, né? Então, isso também me leva a pensar na questão da medida provisória que foi feita agora pelo governo sobre licença ambiental especial.
que considera passar para frente empreendimentos que são considerados estratégicos para o governo. Então, projetos de petróleo e gás foram considerados estratégicos, eles podem ser muito mais beneficiados a partir da medida provisória do governo, e como que isso conflita com o que o Ministério da Fazenda está apresentando aqui para a gente em relação à transformação ecológica, inclusive no fator de energia, e como que isso impacta a população negra, né? Muito obrigada. Obrigado, Raíssa. Maíra Rodrigues da Silva. Olá. Alô? Tá aqui? Certo. Bom, primeiramente, eu queria agradecer, né, em nome do GT de Racismo Ambiental. Eu sou secretária aí do GT, também coordenadora da área de combate ao racismo ambiental no Instituto Peregum. Então, eu gostaria de agradecer, né, a presença de todos, ao deputado, né, à comissão, pela realização desse evento, em nome também da deputada Carol, e gostaria de endossar a fala dos companheiros e companheiras com relação, principalmente trazendo aqui para a Júlia, mas para os demais da mesa também, sobre o que foi falado, de qual é, de fato, a avaliação de vocês com relação à participação das organizações e movimentos, né, e povos tradicionais, com o que foi trazido aqui, e o que vocês acreditam que poderia ser considerado ainda com relação para melhorar a participação efetiva nessas construções. Né, a gente já tem aqui várias falas com relação ao que se espera, a Mônica enfatizou muito bem, né, o que a gente se espera aí até a COP, depois da COP, mas a gente gostaria de entender, né, qual é a avaliação de vocês, o que poderia ser melhorado, né, nessa construção. Em especial aqui a fala da Júlia sobre os 2 mecanismos. Obrigada. Obrigado, Maíra. Deputado Ivan Valente. Bom dia, presidente, a nossa mesa e todas as entidades aqui presentes. Quero cumprimentá-los, dizer da importância desse debate aqui conduzida pela Frente Parlamentar Ambientalista e dentro da Comissão Permanente de Defesa do Meio Ambiente, que está aqui. Eu vou fazer algumas considerações, tá? Porque nós, inclusive dirigida à mesa e ao próprio governo, eu estou entendendo que a gente está há 3 meses da COP, entendeu? 3, 4 meses. E não é uma situação boa. Eu quero dizer o seguinte, primeiro porque, em vez de você discutir a COP, você está discutindo habitação ou se o açaí contamina ou não, entende? Estão ocupando o noticiário. Em vez de você estar discutindo a amplitude da questão ambiental, e aí que se insere essa discussão de hoje, que é a inclusão social, que é tratar da vida e do protagonismo das populações vulneráveis, entendeu? Das lutas que necessitam ganhar prioridade mundial, entende? Na justiça climática e no combate ao aquecimento global, que são a questão dos afrodescendentes, a questão racial, né? Tudo que implica empurrar a população do globo, a maioria, para a pobreza, né? Para a exclusão social e etc. Então, a própria divisão, a própria forma como é montada a COP, antes vai ter a reunião dos países, das nações, entende? Eles já vão estar discutindo uma série de questões. O que é importante aqui? É que o Brasil, como protagonista, né, da COP, que vai ser em Belém, e foi um grande ganho que isso continue acontecendo, embora... E que nós estamos vivendo também um momento de ataque imperial, um ataque imperial, quer dizer, uma mudança de rota no meio do caminho, que é a vitória do Trump nos Estados Unidos, e a lógica dele, que não, é negacionista das metas do aquecimento global, que foram fechadas em 2015 na COP de Paris, entende? E, ao mesmo tempo, vamos furar, entende? Que é o lema dele. Furar quer dizer petróleo, gás e etc. Então, o que eu queria colocar é o seguinte, a parte da participação da sociedade civil no Brasil e no mundo tem que ganhar um protagonismo e tem que ganhar uma audiência que incida sobre as decisões finais da COP, né? E é lógico que tudo ali é muito disputado, né? Mas
Só pressão de baixo para cima é que muda isso. Então é muito importante que o movimento negro, a coalizão negra esteja aqui, esteja pressionando veículos que vão influenciar, seja parlamentares, seja o governo brasileiro particularmente, que de uma forma ou de outra vai ter um papel como anfitrião do evento e assim por diante, que a gente consiga colocar essas questões nos relatórios finais, entende? Ou seja, como indicação. E nós estamos sofrendo uma interferência brutal. A mesma questão do petróleo, que o nosso companheiro citou ali agora, nós entramos, eu particularmente como parlamentar, entrei com um projeto impedindo a exploração de petróleo em toda a Amazônia. Nós sabemos que estamos na contramão, que o governo brasileiro é pressionado para lá e para cá, e esse é um debate crucial, porque você tem uma contradição entre continuar explorando petróleo e você dominar, você conter o aquecimento global, porque o principal responsável continua sendo a queima de petróleo e gás, e tantas outras questões que dizem respeito aos povos, né? Então, os povos originários, as populações tradicionais, elas continuam escanteadas, vamos usar esse termo, né? Assim, é difícil que elas sejam incorporadas, porque elas não estão geralmente incorporadas nas políticas dos países participantes, entende? Particularmente os países do terceiro mundo. Então é muito importante que o nosso país, que o governo brasileiro, que a gente faça um esforço e que esta parte de participação na COP seja garantida aos setores mais excluídos, aos setores que estão fazendo exigências, no momento em que os direitos humanos hoje têm narrativas. O Brasil é considerado uma ditadura por uma oposição aqui dentro e pelos americanos, é uma ditadura da toga. Veja, nós vivemos a partir do fim da ditadura militar de verdade, né? As narrativas são essas, entende? Quer dizer, nós estamos numa ditadura e o Trump está defendendo direitos humanos. É absurdo o que nós estamos vivendo, é uma contradição enorme. Então eu digo que num evento mundial como esse da COP, provavelmente com a ausência dos Estados Unidos e dos negacionistas, né, aumenta a responsabilidade nossa para que a gente consiga incorporar essas demandas que estão sendo colocadas aqui nesse momento e que estão nesse manifesto da Coalizão Negra por Direitos e outras entidades que falaram aqui. Então, pediria que os representantes governamentais aqui atentassem para a sensibilidade dessa questão. Obrigado, Tato. Parabéns aí pela convocação da reunião. Obrigado, deputado Ivan Valente. Mônica, eu vou fazer agora, voltando aqui para a mesa, para 2, máximo 3 minutos, e eu vou inverter aqui a ordem. Então, Mônica, quer falar mais alguma coisa para complementar ou responder? O Augusto? Olá. Mônica. Deputado, na realidade eu me somo às questões que foram trazidas pelos meus companheiros e companheiras aí do movimento que se pronunciaram, né? Uma questão que eu acho que é fundamental nós estamos nos colocando à disposição do governo brasileiro para essa atuação conjunta. Nós não estamos encontrando como fazer isso acontecer. Isso depende especialmente das representações do próprio governo, né? E uma coisa que eu acho que é importantíssimo, porque eu estava acompanhando aqui os comentários no YouTube, né? Em torno dessa audiência. Uma coisa que é fundamental entender é que quando a gente está falando da importância do racismo ambiental, ilustrar isso é muito simples. Por que é que a mesma chuva que cai no bairro Nobre não mata ninguém, mas ela mata pessoas nos bairros de periferia, as tais áreas de risco? Falta, historicamente, política pública de proteção, falta salvaguarda, falta efetivamente que o Estado cumpra a sua tarefa de proteger todo e qualquer cidadão e cidadã. É disso que a gente está falando. Então, discutir justiça climática,
sem discutir justiça racial, sem dar concretude, porque não é o simples debate, são as medidas concretas que nós estamos cobrando, né? E é nesse sentido que nós queremos estar junto, atuando, incidindo no processo da COP e, para além do processo da COP, na definição das políticas de enfrentamento às desigualdades raciais e de gênero no Brasil e no mundo. Então, agradeço o convite que foi feito, espero ter colaborado para o debate. Nós, da Coalizão Negra, continuamos à disposição para debate, para construção de proposições e para apoiar, participando efetivamente dessas negociações. Muito obrigada. Obrigado, Mônica. Nós que agradecemos aqui, até pela Comissão de Meio Ambiente da Coalizão Negra, ter nos procurado para fazer esse debate na Comissão de Meio Ambiente. Augusto. Olá, minha gente, consegue me ouvir, né? Sim. Pronto, respondendo às perguntas, por esse motivo que eu e uma outra colega, nós estamos aqui em Belém para discutir COP30 e principalmente inserir o nosso povo, quilombolas, comunidades negras como um todo, ciganos e povos de terreiros. Dentro da diretoria que eu faço parte, da nossa coordenação, foram mapeados alguns locais, possíveis locais para nos receber durante a COP30. E é por isso que eu estou aqui com a agenda, além de participar desse momento, dessas reuniões, fazer algumas visitas em loco, para que a gente possa estar articulando tanto a vinda do nosso povo para cá, quanto a nossa logística de participação. Já foi solicitado pela COP30 quais são as atividades que nós vamos apresentar durante o nosso evento, durante o evento COP30. Então, a gente já mandou, as duas diretorias já foram enviadas as atividades no espaço verde, para que a gente não fique de fora. Não é uma tarefa fácil, mas estamos aqui para juntos colaborar e contribuir e principalmente estar nestes espaços que também esses espaços pertencem a gente, é nosso. E por conta disso, incansavelmente, a gente vem participando de várias reuniões com representantes da COP, com outras secretarias, outras diretorias, para que a gente não fique de fora. Então, assim, a gente está sempre em contato com as redes, comunicando as redes de todo o processo de andamento. Quando iniciar as inscrições, já foram iniciadas as inscrições de apresentações de painéis, já foi, dentro da nossa diretoria, já foi encaminhado e-mails para as redes, para que possam se atentar a esses prazos, e quando abrir as inscrições para a sociedade civil, a gente também estará aqui atento a cada passo que for dado, nós estamos atentos desse processo da COP30. E repito, por isso que eu estou, junto com uma outra colega, representando duas diretorias, para que a gente possa firmar esse compromisso e que nós possamos sermos inseridos dentro do espaço da COP30. Muito obrigado, Augusto, por ter aceito o convite. Deputado. Obrigado. Alice Amorim. Obrigada, deputado Dotato. Muito obrigada às contribuições e aos comentários. A gente está aprendendo todo dia o que significa presidir uma COP. A gente não preside. É muito diferente participar de uma COP e presidir uma COP. Então, a gente aprende também com vocês. Eu queria agradecer, enfim, a Coalizão Negra que vem contribuindo com esse debate e as nuances do como a agenda climática pode, sim, se tornar antirracista e também o centro de uma discussão de desenvolvimento mais profunda. Como vocês sabem, existem diversas estruturas dentro do processo preparatório da COP que têm diferentes mandatos e responsabilidades para garantir esse todo. A Secretaria-Geral da Presidência da República, por exemplo, é quem está coordenando o GTT COP30, onde estão sendo direcionados as demandas sobre alocação de credenciais, o diálogo mais constante com a sociedade civil em relação à garantia de participação. Então, eu recomendo, posso passar depois o contato caso não tenha, mas muitas dessas demandas que foram colocadas, eu acho que aterrizam muito ali no que o time do Jorge, da Kelly podem apresentar e resolver muitas dessas questões. É claro que a gente está também, enquanto presidência da COP, que cuida muito mais da parte substantiva, apoiando ao máximo os esforços para conseguir resolver todas as questões logísticas com a maior celeridade possível, partindo do pressuposto de
que a participação social é um elemento essencial de qualquer COP. A gente sabe disso, e isso é uma característica do Brasil, não só demandado, mas como de algo que é muito caro à presidência da COP e ao governo brasileiro garantir que haja esse diálogo com os diferentes espaços, digamos, da COP. Queria comentar em relação ao que você mencionou sobre os dias temáticos e também destacar que o espaço da COP não é só a Zona Azul, e onde você tem acesso com o credenciamento de, enfim, para quem é parte, né, da convenção, organização observadora. Não só existe a área verde, existem outros espaços em Belém e no Brasil como um todo. Para a gente é muito importante que essa COP é na Amazônia, ela é fundamental destacar esse olhar amazônico, mas ela é uma COP no Brasil. E como é que a gente trabalha isso? Quais são os espaços em que muitas dessas contribuições aterrissam, também podem ser em outros lugares, como eu mencionei no Fórum de Líderes Subnacionais que vai acontecer no Rio, por exemplo, e a COP dos Biomas, que está acontecendo, inclusive, agora no Paraná, na Mata Atlântica, vão ter outras. Então, acho que explorar esses vários espaços é parte desse chamado ao mutirão, em que a gente destaca que algumas decisões saem do processo da COP, mas muitas das decisões que, de fato, vão dar a concretude, que até a Mônica acabou de mencionar, elas independem do processo da COP, né? Elas estão mais relacionadas a decisões tomadas no dia a dia das legislações, das políticas públicas, da implementação e como ela acontece. Por fim, queria comentar só uma questão que a representante da Araiara mencionou sobre os royalties de petróleo, que a gente destacou na agenda de ação, que a transição para longe dos combustíveis fósseis, como uma decisão que já foi tomada numa COP anterior, na COP de Dubai, na COP 28, que é uma decisão que já está colocada. A pergunta é como que essa transição acontece de forma equitativa, justa e ordenada. Então, existe um espaço importante nessa agenda de ação, que a gente tem ouvido muitas partes e organizações da sociedade civil colocando como a gente entende, organiza e planeja essa transição, entendendo a nossa dependência econômica dos combustíveis fósseis, não apenas da molécula ou do combustível, mas sim a dependência do ponto de vista tributário, fiscal e de políticas como um todo. Isso é um elemento importante, existe um espaço específico para discutir isso, que é na agenda de ação, no objetivo do eixo de energia, de transição energética, industrial e de transporte, e que eu acho importante que tragam contribuições também para ali nesse sentido, de como que não termina, aliás, na COP em Belém, que continua ao longo do próximo ano, e no fundo a gente precisa que isso continue até que a gente consiga entender o que precisa ser feito para essa transição, de novo, ser justa, ordenada e equitativa na prática. Obrigada. Obrigado, Alice. Marco? Muito obrigado. Então, tentar reagir a alguns comentários aqui, foram vários, não dá para tratar de tudo dentro do possível. A Mariana, em particular, fez algumas críticas e algumas cobranças que são muito bem-vindas sempre, o nosso papel é esse. Tem uma certa divisão de trabalho aqui, a Alice está falando mais pela presidência, que é tentar liderar o mundo como um todo. Eu estou falando aqui pelo Ministério de Relações Exteriores, falando da nossa posição negociadora, e nós, como Brasil, como parte, além de sermos também presidência, estamos trabalhando seriamente para tentar avançar em tudo o que está pedido aqui. Nem tudo é possível, como vocês viram, o processo decisório é por consenso, é difícil construir consensos, mas algumas áreas teve avanço. Então, por exemplo, nos projetos de decisão sobre transição justa e também no projeto de decisão sobre gênero, que saíram das reuniões de meio de ano em Bonn, em ambos os casos tem referência à questão dos afrodescendentes. Isso é novo, isso nunca tinha acontecido antes no regime de clima. No ano passado teve coisa parecida no regime de diversidade biológica, na COP de Cali. Agora teve isso, então estamos fazendo os passos incrementais que nós conseguimos. Também foi falado sobre a questão de direitos humanos em sentido mais amplo. Aí não, né? Quer dizer, na verdade, o Acordo de Paris é o primeiro dos grandes tratados ambientais a falar expressamente sobre direitos humanos. Eu acho que isso é importante de ressaltar. Mas em 2022 também teve uma resolução da Assembleia Geral da ONU. Isso é resultado de provavelmente 30 anos de negociações. Saiu uma resolução da Assembleia Geral da ONU afirmando a existência de um direito humano a um ambiente limpo, saudável e sustentável.
Isso é novo também e essas coisas vão se acumulando, criando uma massa crítica para avançar. Portanto, estamos claramente muito comprometidos e o que temos de mais palpável para esse ano, então, provavelmente seriam essas menções que eu falei, a questão, atenção especial a afrodescendentes, tanto em transição justa como em gênero. Obrigado. Muito obrigado, Marco. E Júlia? Obrigada. Eu agradeço a todas as perguntas, enfim, questionamentos. E começando, assim, eu gostaria de dizer que, primeira coisa, né, pela primeira vez a gente tem um Ministério da Fazenda que está liderando, que está protagonizando e trazendo para dentro, né, não só também no âmbito nacional, mas internacional, está protagonizando essa agenda ambiental e climática, né? Então, isso já é um avanço muito significativo. Quando a gente vai em eventos até internacionais, a gente sente falta de outros ministérios da Fazenda tratando desses assuntos de biodiversidade, de clima, né? Então a gente vê o quanto é importante, porque só assim a gente consegue remodelar essa nossa economia para uma economia de fato que seja de baixo carbono, né? E, enfim, que tenha também a justiça social que a gente espera. E como eu comentei, né, o Plano de Transformação Ecológica é uma manifestação disso, né? E respondendo então ao Alisson, acho que é a primeira pergunta, como é que a gente sai um pouco, né, dessa economia tradicional, né, da qual também se depende muito ainda, né? Então, a gente vê que até pela própria bioeconomia a gente consegue trazer vários outros elementos, né? Então, uma economia que seja baseada em recursos renováveis, mas que também se baseie altamente em ciência e tecnologia, né? Então, que invista muito em educação, ciência e tecnologia, para que a gente consiga ter uma economia também com uma alta renda, né, e com distribuição de renda, que todos tenham um emprego, né, digno. Então, através das várias atividades produtivas, como manejo sustentável, né, com o uso sustentável dos recursos, eu gostaria de, talvez, afirmar, né, algumas das coisas também que a gente tem colocado, principalmente em termos de inovação financeira, né, do financiamento, como financiar essa nova economia, né. Então a gente tem trabalhado em várias novas formas de financiar isso. Vocês devem ter ouvido falar do Ecoinvest, que é essa coisa de trazer o investimento privado, né, de fora, por exemplo, e aí a gente tem aí já 2 leilões, a gente teve um edital também que era para projetos. A gente tem o TFFF, né? A gente tem os títulos sustentáveis, a gente tem também o pagamento por serviços ambientais, que é uma ferramenta muito interessante, porque ela chega na ponta, né? Ela remunera quem está, de fato, protegendo os territórios, a biodiversidade, né? A gente tem o mercado de carbono também, a gente tem a tentativa, né, de fazer um plano safra cada vez mais sustentável, né, que é o Renova Agro, concedendo mais crédito para agricultores familiares que trabalham com, enfim, agrofloresta e etc. E falando mais também, respondendo a Cristiane, né? A própria, como eu falei, a taxonomia sustentável, ela tem todo um trabalho de salvaguardas que foi elaborado e a gente, e talvez juntando com a pergunta da Raíssa, que a gente tem colocado, assim, com muito diálogo com vários setores, representantes da sociedade civil, e uma das coisas é a regulamentação da OIT 169, né? Então, para garantir a consulta livre, prévia e informada. Agora, a gente é só em todo esse comitê que é gigantesco, que tem vários ministérios, vários representantes de diferentes setores. Então, a gente está nessa luta para tentar fazer com que essas salvaguardas tenham a maior cobertura possível, né, do ponto de vista ambiental e social. Então, mas eu cito que é algo que a gente ainda precisa fazer, né? A regulamentação, ela não foi feita, então é algo que a gente precisa trabalhar. E você citou também a questão das políticas energéticas, né, da transição energética, mas eu ressalto também que a gente teve a aprovação da Lei dos Combustíveis do Futuro, né, que visa justamente investir e potencializar
todas as alternativas aos combustíveis fósseis que a gente tem. Então, isso também é um grande avanço. E sobre, acho que a Maíra que colocou a questão da participação, né? Eu acho que a gente tem tido um amplo diálogo com a sociedade nesse governo, né? O que é muito importante para desenvolver políticas. A gente não vai desenvolver políticas sem participação de todos, né? Pelo menos que represente, né, a nossa democracia. Então, eu ressalto muito que a gente tem vários mecanismos, né? Mas as oficinas, como eu falei, do próprio plano de sociobioeconomia são muito importantes e muito ricas. Mas a gente também tem os instrumentos de consulta pública. Então, cada vez que esses planos, né, que a taxonomia, o plano de bioeconomia, ele é feito, né, pela comissão, que já é bem representativa, mas ele vai para a consulta pública e precisa muito que todos participem. Então, esse é um mecanismo muito rico também, porque é só com isso que a gente consegue ouvir de vocês também o que precisa melhorar. E a gente sempre recebe, né? Então, estamos sempre abertos a receber lá no Ministério, na Subsecretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, da Secretaria de Política Econômica, a gente recebe todos que queiram conversar conosco para a gente entender mais sobre as demandas. Então, também convido-os a ir até lá e a gente marcar para reuniões, enfim, sempre que vocês quiserem, a gente está recebendo, tá bom? Agradeço. Obrigada. Muito obrigado, Júlia. Obrigado, Marco, Augusto, Alice, a Mônica. Agradecimento aqui, então, especial, Perigum, a Coalizão Negra, por ter procurado a Comissão de Meio Ambiente, fazer esse debate na Comissão de Meio Ambiente. Eu queria propor aqui 2 encaminhamentos, que não é muito comum a gente fazer, tá? Mas como tem esse documento aqui da Coalizão, evidentemente já deve ter sido encaminhado já para os diversos órgãos, tanto para a COP, para a direção da COP, também por diversos órgãos do governo, né, que trabalham, alguns aqui representados, mas para ter como encaminhamento também desta audiência pública a gente fazer, tá? Então, eu gosto sempre da coisa simples, tem o documento, e aí, só fazer o encaminhamento, a Mari vai ajudar isso depois fazer, tá? Tá? A Mari ou a Maíra, ou a Ingrid, sei lá quem for, tá? Tá? A gente propõe, mas joga a bola. E, por fim, assim que encerrar, de chamar todos aqui para frente, para a gente fazer uma foto, para depois todo mundo divulgar e chamar para as pessoas conhecerem o documento. Certo, Ivan? Tá? Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião e venho para cá e vamos fazer essa foto.